It's not a game, it's a rich thing. Prosopopeia é basicamente uma personificação. É tipo eu pegar meu gato de pelúcia aqui e colocar pra conversar com a minha caneta. Colocar entre aspas, né? Fazer uma tirinha sobre eles. Você dá ideias humanas pros seus elementos. Tipo, você dá comportamentos, sentimentos pra essa caneta. Ela consegue pensar, ela consegue ter suas próprias decisões. E a partir disso você faz piadas, faz uma historinha com isso. Prosopopeia é basicamente uma personificação sobre as coisas. Oi gente, tudo bem? Então, eu vim aqui um pouco hoje falar sobre ironia. Ironia é uma figura de linguagem que ela consiste em sugerir o contrário do que a pessoa está afirmando. E também hoje é conhecido isso como sarcasmo. E entre os jovens isso é muito presente, o sarcasmo, tal do sarcasmo, né? Então, ele pode ser levado também como zombaria. E ambos os casos, para serem identificados, depende da situação, do momento e da interpretação como é que fala? Do interlocutor. Existem 3 tipos de ironia. Oral ou verbal, dramática teatral ou dependendo da situação. Um dos exemplos, vamos falar um exemplo aqui. Vamos supor que eu me vista totalmente feia, eu tô muito feia. E chega uma garota pra mim e fala, nossa, você tá muito linda. Mas na verdade é totalmente o contrário que eu tô tentando dizer pra pessoa. Então é esse meu trabalho, espero que você goste. Professora, um beijo. Tchau. Oiê, tudo bem? Hoje eu vim falar rapidinho sobre uma figura de linguagem que é o pleonasmo. Que o pleonasmo consiste na repetição de um termo ou uma ideia já dita anteriormente com a finalidade de dar ênfase a esse termo ou a essa ideia. E assim, um exemplo bem conhecido e bem prático que eu acho que todo mundo conhece essa música, é a música do Skank, aquela Vamos Fugir, que ele fala, vamos fugir para outro lugar. Se você vai fugir, é para outro lugar, não há necessidade de você falar para outro lugar. É só se ele quer dar ênfase, como na música. Exemplos também que a gente usa no dia a dia, vamos descer lá embaixo e subir lá em cima. Isso é agora já, não, é agora já é já, entendeu? Não tem a necessidade de falar isso. Esse é o pleonasmo e é isso. Um beijo pra vocês e tchau! Pensamentos, preposições e argumentos contrários à lógica das ideias ou aos princípios básicos da humanidade são chamados de paradoxo. Um exemplo disso é encontrado no livro Os Sonetos de Luís de Camões, e ele pode ser encontrado no poema Amor é um fogo que arde sem se ver, que diz: é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ele diz uma coisa e logo depois ele contradiz exatamente aquilo usando o antônimo da palavra. É isso. Hoje eu vim falar sobre a figura de linguagem antítese. Esse recurso estilístico consiste na aproximação de 2 palavras que expressam sentidos opostos. Tal aproximação enfatiza o sentido dessas 2 palavras, ressaltando-o de uma forma que não seria possível se elas fossem empregadas isoladamente. Por exemplo, não existiria som se não houvesse o silêncio. A antítese pode ser observada nas palavras som e silêncio. Outro exemplo. Alegria e tristeza são 2 constantes da vida. A antítese está nas palavras alegria e tristeza. A antítese foi um recurso estilístico bastante utilizado pelos autores do período barroco, porque eles encontraram nela a maneira ideal de expressar os conflitos fundamentais da época, que era a oposição entre espírito e carne, ódio e amor.
vida e morte. Existe uma confusão entre as figuras de linguagem paradoxo e antítese, porque as duas são pautadas na oposição. Mas existe uma diferença, que é o referente. Na antítese, os termos contraditórios se referem a ideias distintas, e no paradoxo se referem à mesma ideia. Quiasmo, substantivo masculino. Estrutura em que as palavras da primeira frase são repetidas na segunda com ordem inversa. Por exemplo, Ela entrou no quarto, abriu o armário, pegou o livro, fechou o armário e saiu do quarto. outro exemplo de quiasmo. Outro exemplo de quiasmo é a frase: só vou de casa pro trabalho e do trabalho pra casa. É isso. A prosopopeia é a atribuição de características humanas a seres não humanos ou inanimados. A prosopopeia também é entendida como figura de linguagem do animismo, pois, como o próprio nome diz, trata-se de um processo de animação dos personagens em um texto literário ou campanhas publicitárias. A intenção desse recurso é intensificar a expressividade do texto ou chamar a atenção do leitor para algum assunto. No entanto, é preciso destacar os pontos que distinguem a prosopopeia da metáfora. Ambas são figuras de linguagem, mas com efeitos estilísticos diferentes. Bom, é um pouco complicado de explicar, mas sinestesia é basicamente uma figura de linguagem que ela descreve sensações utilizando sentidos, fatores e sentidos que geralmente não são utilizados para descrever aquela sensação específica. Por exemplo, quando alguém descreve um cheiro como azedo ou doce, esses adjetivos geralmente são utilizados para descrever sabores, certo? Sabores atribuídos a comidas. Coisa que as pessoas não falam é que sinestesia não é necessariamente também apenas descrita em palavras. Também pode ser descrita em quadros, como, por exemplo, essa artista, que gosta de representar através de pinturas, músicas e sons. Eu vou falar do eufemismo, que é uma figura de linguagem que torna algo mais agradável e menos agressivo. E o eufemismo, ele substitui a palavra, específico, que teria esse sentido. E daí ele vai diminuindo a intensidade conforme você quiser ir mudando. No exemplo aqui que eu vou dar, ele morreu. Você pode mudar para ele faleceu, para depois você mudar para ele não está mais entre nós. Você perde muito daquele sentido original e daquele peso da palavra com o eufemismo. E agora eu vou deixar outros exemplos aqui do Metonimia e uma figura de linguagem qual se utiliza termo para se referir a outro debido a uma relação de proximidade entre ambos, como por exemplo, participio todo, ele possui inameras cabecas do gado, causa piro efeito, consegue comprar televisa o como me usar. Outra pela obra, ele maitas biges camosos, to inventa piro invento, Thomas Edison iluminou o mundo. Parker piro produto, meu pai adora tomar Nescau como leite. Bateria piro objeto, passou a vida atrás do bill metal, singular piro plural, o cidadão foi a absoluta pelos seus direitos. O que é catacrese? Essa figura de linguagem é tipo uma metáfora, só que de tanto ela ser usada, ela acabou se tornando o nome do objeto ou coisa do que a gente está falando. Então, um exemplo disso é o pé da cadeira. Bom, esse é o trabalho de figuras de linguagem e a figura de linguagem que eu escolhi foi a metonímia, que basicamente ela consiste na substituição de uma palavra ou frase por outra, havendo uma relação entre elas. Por exemplo, o autor pela obra, o possuidor pelo possuído, a marca pelo produto, o objeto pela matéria, ao contrário, a matéria pelo objeto, o inventor pelo invento e o singular pelo plural, além de vários outros exemplos. E elas são usadas bastante para dar ênfase aos discursos. Tudo bom, professora? Meu tema escolhido foi símile.
ela é mais conhecida como comparação na linguagem normal, e ela é uma linguagem, é uma figura de linguagem que, como o nome já disse, símile vem de similar, parecido, e para existir uma símile é necessário um conectivo para juntar um substantivo com o outro, um objeto com o outro, para comparar algo com alguma coisa. E para existir isso, precisa de conectivos para juntar. E os mais conhecidos são como, quanto, assim como, que nem, assim, igual a. E ele é muito utilizado para exemplificar, para ajudar a explicar, para ter uma clareza melhor no que você está falando. 1, 2, 3, gravando. Oi, prof! Eu vou falar sobre metáfora. A metáfora é a figura de linguagem que se encontra uma comparação implícita. Muito utilizada em textos poéticos, ela pode tornar o discurso mais elegante. Pelo fato de o recurso estilístico utilizado na metáfora estar associado ao significado das palavras, essa figura de linguagem é classificada como uma figura de palavra ou semântica. Um exemplo de frase como metáfora é: o personagem do livro tem coração de pedra. No caso, ele não tem literalmente um coração de pedra. Pedra aqui quer dizer que ele tem um coração duro. E é assim que a gente usa a metáfora. Também referido como sentido conotativo e sentido figurado, é a associação subjetiva, cultural ou emocional, que está para além do significado escrito ou literal de uma palavra, frase ou conceito. É uma ação que consiste no emprego de uma palavra a partir de um sentido figurado não literal e dependente do contexto aquilo que uma palavra pode sugerir além do seu sentido literal, através de associações como outras palavras, outros contextos, outros seres ou objetos. Na filosofia, capacita atribuída ao nome que carrega consigo uma série de características implícitas em seu significado. O trabalho que eu vou apresentar hoje é sobre hipérbole, que é uma figura de linguagem que consiste na exagerar numa ideia com o intuito de enfatizar ela ou de expressar uma ideia, no caso. Uma delas é: estou morrendo de frio, estou com tanto sono, estou morrendo de sono, estou morrendo de fome, estou esperando há um século, já falei milhares de vezes. E é isso, esse é meu trabalho. Oi, meu nome é Gabriele e eu vou falar sobre a função referencial, que é uma função que também é conhecida como denotativa ou informativa. E ela tem o objetivo de informar, notificar, referenciar, anunciar ou indicar alguma coisa. E essa função é a função que é mais utilizada no cotidiano, o que faz dela ser a mais comum entre todas as 6 funções. Aí eu vou falar algumas características, que ela é uma função que usa bastante a linguagem denotativa, e ela utiliza o discurso quase sempre na terceira pessoa, seja no singular ou no plural. E ela se comunica sempre de forma objetiva, tipo, sem envolver os aspectos subjetivos ou emotivos. Aí eu vou falar alguns exemplos onde a função referencial se encaixa, que seriam, por exemplo, em notícias, materiais didáticos ou textos científicos.